Quando nós temos uma experiência verdadeira com Jesus, a nossa vida é transformada de maneira tão radical que nós não sabemos viver em outro lugar. Não dá para viver outra situação, não dá para virar as costas para Deus depois que vivemos uma experiência com Ele. A nossa experiência com o Senhor, ela é tão transformadora, a nossa experiência com Jesus é tão profunda, que simplesmente não dá para a gente voltar atrás, ou fingir que não viveu, que não foi verdade, né? E nesta noite, eu gostaria de compartilhar de uma história muito conhecida do Evangelho. Está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, os versos de 46 ao verso de número 52. Esse texto da palavra de Deus narra a história de Bartimeu. E eu quero ler com você essa história tão significativa, essa história tão especial, na certeza de que essa história há de abençoar a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Que história fantástica! Certamente você já deve ter ouvido essa história em algum outro momento. Eu já tive a oportunidade de falar sobre essa história em muitas ocasiões, e nesta noite, mais uma vez, eu quero compartilhar sobre essa história tão significativa, esse milagre tão especial que nos traz lições tão importantes, né? Jesus estava passando pela cidade de Jericó, né? Em suma, né? A história é essa: Jesus estava passando pela cidade de Jericó, e ali na beira do caminho havia um mendigo, e ele, quando soube que era Jesus que estava passando, certamente por causa da quantidade de pessoas, Jesus sempre estava envolvido por uma grande multidão, e diz o texto que aqui não era diferente, uma grande multidão estava seguindo a Jesus, e diz a palavra de Deus que quando aquele homem soube que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele enfrentou a oposição, porque muita gente, ao invés de ajudá-lo, dizia para ele: cale-se. E ele gritava ainda mais.
E a Bíblia diz que Jesus ouviu os gritos de Bartimeu, e uma coisa muito interessante é que o clamor de um necessitado faz com que Jesus mude a sua agenda. O clamor de um homem necessitado faz com que Jesus pare o seu caminho. O clamor de um homem necessitado, a súplica de alguém que de fato está precisando, faz com que Jesus dê atenção. Tudo para que Jesus possa atender a necessidade daquele homem necessitado. E Jesus mandou que lhe trouxessem e disseram, olha, aqueles que diziam para ele, cale-se, agora dizem, anime-te, venha, Jesus está te chamando. E ele jogou de lado a sua capa, aquela capa que significava para Bartimeu o seu abrigo na hora do frio, na hora da chuva. Você certamente já teve a oportunidade de conviver ou de estar perto de um mendigo, e você sabe que a capa de um mendigo significa suprimento, significa abrigo, significa refúgio, significa muita coisa. E a Bíblia diz que aquele homem cego, aquele mendigo, joga sua capa para o lado, isto é, ele abre mão daquilo que lhe trazia provisão, ele abre mão daquilo que lhe trazia abrigo, porque ele estava esperançoso em Jesus, e agora ele vai em direção a Jesus, e Jesus lhe pergunta, o que queres que eu lhe faça? O que você precisa? O que você tanto necessita? Por que você gritou tanto? E ele disse, Rabi, eu quero enxergar, mestre, que eu veja. E Jesus disse para aquele moço, vai, a tua fé te curou. E imediatamente, no mesmo instante, ele passou a ver. Sua vista foi restaurada e diz o texto assim, e foi seguindo Jesus pelo caminho. O tema da mensagem desta noite é, não fique à beira do caminho. Quando a gente fala assim, alguém que está à beira do caminho, geralmente isso nos dá a ideia de alguém que está à margem, né? Essa passagem mostra esse mendigo, esse cego, sentado à beira do caminho. E depois que Jesus o curou, a palavra de Deus diz que ele recuperou a sua visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha só que coisa interessante. Eu vou voltar a esses dois versos significativos, o primeiro e o último. No primeiro, verso 46, diz assim, ó, então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu, o mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Verso 46, estava sentado à beira do caminho. Aí no verso 52 diz assim, Jesus disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem recuperou a sua vista, passou a ver, e seguiu Jesus pelo caminho. Então, enquanto ele estava cego, estava à beira do caminho. Quando ele foi curado por Jesus, ele passa a seguir a Jesus pelo caminho. Preste atenção nesses dois momentos distintos dessa história. Antes, Bartimeu estava à margem, estava à beira do caminho. Mas agora, curado, ele já não estava mais na beira do caminho. Agora ele estava no caminho. Sabe, queridos, há muitas pessoas que estão como Bartimeu, no seu primeiro momento. Estão à beira do caminho. Existem pessoas que vêm à igreja ou assistem a um culto como esse que nós estamos fazendo, na expectativa de observar o que está acontecendo no caminho. Eu quero saber o que está acontecendo na igreja, eu quero saber o que os crentes estão pregando, eu quero ouvir
esta mensagem de encorajamento. Aqueles que estão no caminho estão vivendo uma experiência de esperança. Aqueles que estão no caminho têm a sua fé renovada. Aqueles que estão no caminho têm uma alegria que eu também quero ter. Aqueles que estão no caminho estão vivendo algumas experiências e eu quero ficar aqui na beira do caminho para saber o que eles estão vivendo. Eu quero enxergar as coisas que eles estão passando. Há muita gente querendo fórmula. Qual é a fórmula daqueles que estão no caminho? Qual é a fórmula daqueles que estão caminhando com Jesus? Qual é a fórmula para que eles possam viver o que eles estão vivendo? Tem muita gente em busca de fórmula, não é? A fórmula do sucesso. A fórmula para um casamento feliz, a fórmula da prosperidade, a fórmula para vencer este ou aquele pecado. Eu queria dizer uma coisa muito importante nesse início de mensagem. Na vida cristã, não há muitos caminhos para você aprender, só há um caminho, e esse caminho tem nome. O nome desse caminho é o Senhor Jesus. Mas tem uma outra verdade que eu queria falar para você, uma segunda verdade, não menos importante. O cristianismo não é uma fórmula. O cristianismo, vida cristã, é um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus. Quem entra no caminho porque teve uma experiência com Jesus. Só entra no caminho porque viveu uma história com Jesus. Só entra no caminho porque foi alcançado pela palavra de Jesus. Só entra no caminho porque de alguma forma sua vida foi afetada pelo ministério de Jesus. Então, eu queria nesta noite compartilhar com você de alguns significados espirituais de se manter à beira do caminho e o perigo de ficar à beira do caminho. Alguns significados bastante marcantes. A partir dessa história e a partir de outros textos bíblicos, eu gostaria de compartilhar com você do perigo de ficar à beira do caminho. Primeiro, a beira do caminho é um lugar de ciladas. É isso mesmo. A beira do caminho é um lugar de ciladas. Salmo 145, verso 5 diz assim: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Diz a Bíblia, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Estar à beira do caminho significa estar próximo sem entrar nele. Os que estão à beira do caminho, muitos ouvem falar de Jesus, mas não andam no caminho com Jesus. Eu conheço muita gente que gosta dos crentes, que gosta dos louvores, que gosta da igreja, que gosta da companhia do povo de Deus, mas que ainda não resolveu andar no caminho com Jesus. Estão à beira do caminho, estão perto, mas não estão no caminho. Quando estamos próximos do caminho, mas nós não entramos no caminho, a Bíblia diz que o inimigo encontra meios de nos prender em suas ciladas. A Bíblia diz que ele arma redes, e redes aqui não é para descansar não, é redes para nos prender. Ele arma redes e arma ciladas contra nós, quando nós mantemos-nos à beira do caminho. Porque estar na beira do caminho é estar num ambiente minado, é um terreno difícil. Parece bonito, parece confortável, parece interessante porque Jesus está passando, mas na beira do caminho
não acontece nada, não se resolve nada. Nós lidamos com muitas pessoas que não têm interesse que andemos no caminho do Evangelho e criam todo tipo de cilada para nos impedir de andar na presença de Deus. As ciladas à beira do caminho podem ser através da ofertas de um vício. E aí a Bíblia diz que os inimigos armam ciladas para aqueles que estão na beira do caminho. E quanta gente que oferece, no primeiro momento, né, uma droga, um cigarro, uma bebida. E quem está na beira do caminho está suscetível a ser levado por essas redes de intrigas, que de alguma forma vai ocupando o coração e a mente das pessoas. É na beira do caminho que se oferece o sexo fora do casamento. Quem fica só na beira do caminho fica susceptível a esses convites, a essas redes, que de alguma forma se transformam em ciladas para nos desviar de andarmos no centro da vontade de Deus. Quem está na beira do caminho recebe proposta para ganhar dinheiro fácil, dinheiro de corrupção, dinheiro de pecado, dinheiro de jogo. Tudo isso acontece em quem fica somente na beira do caminho. Porque a palavra de Deus nos diz, eu quero voltar ao Salmo 145, verso 5, a Bíblia diz, os soberbos ocultaram as armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim, diz o salmista. Quem fica na beira do caminho corre o risco de ser enganado. Mas em segundo lugar, à beira do caminho nos roubam as sementes. Mateus capítulo 13, verso 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus contou uma parábola, e na parábola de Jesus, a semente, que é a palavra de Deus, é jogada em solos diferentes. Parte da semente é jogada entre os espinhos, e diz a Bíblia que essa semente é sufocada pelos espinhos. Outra parte é jogada numa terra pedregosa, e por causa do calor do sol, a semente morre. Outra parte é jogada em boa terra e produz abundantemente. Mas tem uma parte da semente que Jesus diz que é jogada na beira do caminho. E os pássaros vêm e comem a semente para que elas não produzam os frutos necessários. Um pouco mais adiante, os discípulos pediram a Jesus uma explicação. Afinal, o que significa essa parábola do semeador? E aí Jesus foi explicar, solo a solo, como que as coisas acontecem. E aí ele disse assim no verso 19 do capítulo 13 de Mateus: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a semente corre grande risco quando ela é semeada à beira do caminho. Quando o nosso coração é um coração que está na beira do caminho, a palavra de Deus é semeada no nosso coração, mas a Bíblia diz que o maligno arrebata o que lhe foi semeado. Ele arranca do nosso coração o que foi semeado. Você já viveu a experiência de vir à igreja, de assistir a um culto, e quando chega na terça-feira, alguém pergunta para você assim: o que o pastor pregou domingo? Você, não lembro, não tem a mínima ideia do que o pastor pregou. Parece que já saiu do coração, já foi arrebatado, você já foi tomado pelos problemas da vida, você já foi envolvido pelo corre-corre da vida, e a palavra de Deus já sumiu do seu coração e da sua mente, você já nem lembra mais o que foi pregado. A Bíblia diz que o inimigo, ele está prestando atenção para aqueles que estão na beira do caminho,
E aqueles que estão na beira do caminho não vão poder dar frutos, porque as sementes plantadas em seus corações são arrebatadas, são arrancadas pelo inimigo. A beira do caminho é um perigo muito grande. A ideia é que a gente estando na beira do caminho, a gente não consegue absorver a palavra de Deus. A gente não consegue reter a palavra de Deus no nosso coração. No reino de Deus, não há espaço para indefinições. Por isso que Jesus disse em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Porque no reino de Deus não há lugar para indefinições. As indefinições é para aqueles que estão à beira do caminho. Mas em terceiro lugar, a beira do caminho é um lugar de sequidão. É isso mesmo. Mateus capítulo 21, verso 19, a Bíblia diz assim: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Foi na beira do caminho que Jesus e seus discípulos encontraram uma figueira que não produzia frutos. E se não produz fruto, não tem por que ocupar a terra. A finalidade de uma figueira é produzir figos. Se ela está plantada e ela não produz, não tem sentido dela ficar sugando a terra, se ela não está produzindo aquilo para qual ela nasceu. O sentido de uma figueira é produzir figos. E quando Jesus foi procurar figos naquela figueira e não encontrou senão folhas, diz a palavra de Deus que a figueira secou imediatamente. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Então o terceiro sinal de quem está à beira do caminho é que são pessoas que têm aparência, muitas folhas, a folhagem é bonita, olhando de fora a vida é até interessante, só que se a gente for olhar os frutos, os resultados da vida, a gente vai descobrir que aquela pessoa é seca, é gente que não está produzindo nada para ninguém. Quem está à beira do caminho não abençoa ninguém. Quem está à beira do caminho não compartilha. Quem está à beira do caminho não divide. Quem está à beira do caminho não supre a necessidade do outro. Quem está à beira do caminho só pensa em si mesmo. Ele só quer sugar para si, mas ele não produz fruto, ele não compartilha, ele não divide, ele não faz nada que seja capaz de atender a necessidade do outro. Por isso, querido, não fique à beira do caminho. Não fique contemplando aquilo que os outros estão fazendo no caminho. Estar à beira do caminho é como se a gente fizesse parte de uma torcida. E seja na corrida da fé ou em qualquer outra corrida, o que a torcida faz? A torcida aplaude, às vezes vaia, mas a torcida não faz, ela não participa, ela não muda a realidade. Por isso, o convite desta noite é, saia da beira do caminho. Sabe por quê? Porque estar à beira do caminho significa estar no lugar de cegueira. A beira do caminho é lugar de cegueira. Verso de número 46 do capítulo 10 de Marcos diz, então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, e uma grande multidão os seguiu, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho.
Quando a Bíblia fala assim, está sentado, muita gente está assim, entregou os pontos, está ali na beira do caminho sem esperança, sem saber o que fazer, sem ter rumo na vida. A nossa cegueira é o principal motivo de permanecermos à margem do Evangelho, de permanecermos fora do caminho do Evangelho. Mas essa história de Bartimeu, ela é muito significativa por um motivo. Jesus, ele está no caminho, na verdade ele é o caminho, mas ele está atento ao clamor. Ele nos ouve, mesmo quando nós estamos à beira do caminho. Mesmo quando nós estamos nessa situação, nós podemos clamar por Jesus. E Jesus nos ouve. É interessante que aquelas outras pessoas que estavam à beira do caminho junto com Bartimeu, mandaram ele calar, disseram, cale-se. Mas ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, na beira do caminho, a gente enfrenta obstáculos, a gente quer ir para Jesus, mas tem sempre alguém dizendo, calma, não vai, não é o seu momento, não é agora ainda. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim, quando Jesus falar comigo, Ele está falando nesta noite, e Ele quer que você saia da beira do caminho. A Bíblia diz que Jesus ouviu o clamor daquele homem na beira do caminho. Jesus ouve o clamor dos que estão à beira do caminho. Você pode clamar. Foi isso que o cego fez naquele momento. E Jesus ouvirá. Ele é capaz de abrir os seus olhos. Então, como ele fez com aquele cego, ele é capaz de fazer comigo e com você, abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender as verdades do reino, as verdades do Evangelho. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas Jesus tem poder para tirar a cegueira espiritual da nossa vida, abrir os nossos olhos espirituais, para que entendamos as verdades do Evangelho. E aí, assim como Ele fez com Bartimeu, Ele nos convida. E Ele nos convida para duas coisas nesta noite. Quando Jesus disse, chamai-o, chamai-o. E agora as pessoas disseram, anime-te, Jesus está te chamando. E quando Bartimeu chegou até onde Jesus estava, agora ele estava andando no caminho, ainda cego, mas agora ele estava no caminho certo, porque ele estava indo em direção a Jesus. Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? E ele disse, mestre, eu quero enxergar, eu quero ver. Ele foi direto, eu quero ver. Ele era mendigo, e às vezes nós não falamos da real necessidade que nós temos. A real necessidade de Bartimeu era ter a sua visão restaurada. O resto viria como consequência. Ele queria ver. E ele pediu a Jesus, mestre, que eu veja. E Jesus disse, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a vista. E a palavra de Deus termina essa história dizendo que ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Agora ele não estava mais à beira do caminho. Porque quando nós temos uma experiência com Jesus, nós passamos a seguir a Jesus pelo caminho. É no caminho que temos as nossas orações atendidas, é no caminho que vivemos os milagres de Deus na nossa vida. Andar no caminho é o mais fascinante projeto de vida para qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele disse,
eu sou o caminho. Em João 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, eu sou o caminho. E nesta noite, você tem a oportunidade de sair da beira do caminho. Lembre-se, é na beira do caminho que nós enfrentamos as ciladas do inimigo, que quer nos derrubar. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele se dá muito bem com aqueles que ficam na beira do caminho. A beira do caminho é um lugar de ciladas perigosas. Na beira do caminho, as sementes da palavra de Deus são roubadas do nosso coração. A beira do caminho é um lugar seco, onde não há frutos a serem produzidos. Na beira do caminho é lugar de cegueira. Bartimeu estava na beira do caminho, até que ele recebeu o convite de Jesus dizendo, venha, venha. E agora ele vem para o caminho e, estando no caminho, ele experimenta o milagre. Estando no caminho, ele experimenta a manifestação da bondade do Senhor em sua vida. Estando no caminho, ele tem a sua vida transformada. E a partir daquele momento, ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. Nesta noite, você também tem a oportunidade de experimentar um novo rumo, um novo caminho. E eu quero convidá-lo a sair da beira do caminho. O convite de Jesus para Bartimeu foi assim, chamai-o, manda ele aqui. Mas para você, o convite de Jesus é, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Querido, esta noite é a oportunidade para que você saia da beira do caminho e que você entre definitivamente no caminho do Evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele estava abrindo um caminho novo e vivo, através da sua própria carne, para nos levar à presença de Deus. Jesus é o único caminho. Não existe outros caminhos, ou não existem outros caminhos capazes de nos levar ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero convidar, saia da beira do caminho, meu amigo. Saia da beira do caminho nesta noite. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu não quero ficar na beira do caminho, eu não quero ficar sofrendo todas essas questões que a Bíblia ensina para aqueles que estão na beira do caminho, eu não quero ficar aí. Então atenda o convite de Jesus, venha para o caminho, Jesus é o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus, confia nele e ele tudo fará. Nesta noite, você tem a oportunidade de vir para o caminho. Nesta noite, você tem a oportunidade de sair da arquibancada. Nesta noite, você tem a oportunidade de deixar de estar à margem. Nesta noite, você tem a oportunidade de atender ao convite de Jesus. Você tem a oportunidade de começar a caminhar junto com Jesus. A Bíblia diz que Bartimeu o foi seguindo pelo caminho. Agora você também pode fazer isso. Você pode receber a Jesus nesta noite como seu Salvador pessoal. Eu quero
orar. Para você que nesta noite está decidindo sair da beira do caminho e entrar definitivamente no caminho, eu quero orar com você. Fale para Deus esta oração. Ó Deus, pode repetir o que eu falei. Ó Deus, eu não quero mais ficar na beira do caminho. Nesta noite, eu quero entrar definitivamente no caminho do Evangelho. Eu quero andar com Jesus. Traga, Deus, toda a transformação que a minha vida precisa, porque a partir de hoje, eu quero caminhar no caminho do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração e se você entregou nesta noite a sua vida a Jesus, e se você decidiu entrar no caminho do Evangelho, eu gostaria de orar a Deus por sua vida. Nosso ministério de oração também quer orar por você. Nosso ministério de integração quer entrar em contato com você para que possamos caminhar junto no caminho do Evangelho, porque o caminho do Evangelho, a gente não anda sozinho, a gente anda junto. Jesus nunca estava sozinho, sempre junto com muita gente, porque o caminho com Jesus é assim, é um caminho solidário, é um caminho de comunhão. Então nós queremos caminhar com você, queremos que você caminhe conosco no caminho do Evangelho. Então, eu queria que você pegasse o seu celular e você encostasse o seu celular aqui no QR Code. A câmera do seu celular, ela vai ler esse QR Code, vai escanear esse QR Code, e aí você vai entrar numa página com algumas pequenas informações, seu nome, seu telefone e a decisão que você está tomando. Só isso. Para que a gente possa saber o que aconteceu na sua vida e a gente possa te acompanhar nesse caminho do Evangelho. Se você tem dificuldade com o QR Code, então nós vamos colocar aqui o número do WhatsApp da igreja, 2606-3323, e é só você mandar um recado para a gente dizendo assim: eu quero andar no caminho com Jesus. Só isso. Nós vamos entrar em contato com você ainda esta semana, orar com você, porque não existe nada mais importante e significativo do que a gente sair da beira do caminho e a gente entrar definitivamente no caminho com Jesus. E nós queremos caminhar juntos, queremos andar juntos, porque o caminho do Evangelho é um caminho maravilhoso e nós queremos caminhar junto com você. Eu tenho certeza que muita gente está tomando essa decisão nesta noite. Então eu quero orar a Deus por sua vida. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela bênção de podermos compartilhar do Evangelho nesta noite. E te louvamos, ó Deus, pela palavra tão abençoadora aos nossos corações. Ó Deus, eu creio que muitas pessoas tomaram nesse momento a decisão de saírem da beira do caminho e começarem hoje um novo caminhar com Jesus. E nós queremos pedir, Deus, que milagres aconteçam em suas vidas. Assim como aconteceu na vida de Bartimeu, que a mão do Senhor esteja sobre a vida e o coração de cada pessoa que está tomando essa decisão nesta noite. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de transformação, vidas alcançadas pelo Teu poder e pela Tua graça. Ó Senhor, nós Te adoramos, porque o Senhor nos recebe no caminho, e porque o caminho do Evangelho é o caminho da vida eterna. Nós Te adoramos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bênção, queridos, poder desfrutar desse tempo de culto. A gente teve um probleminha no meio do culto, porque tivemos
a nossa conexão caída, e aí houve muito corre-corre aqui para poder a gente restaurar a conexão e ligar todos os computadores de novo e tal. Foi muito difícil, tal. Ficamos alguns minutinhos, mas quando eu olhei no chat, vi que todo mundo voltou. A gente estava com 170 pessoas quando caiu a conexão, e depois foram voltando, e nós chegamos a 175 pessoas, mais pessoas até do que a gente perdeu por conta da perda de conexão. Que bom que você voltou, obrigado porque você foi paciente. Eu sei que muita gente orou por nós durante aquele período em que deu aquela pane. Eu sei que a igreja esteve aí intercedendo, orando, e graças a Deus tudo foi resolvido, e nós louvamos ao Senhor pela bênção de podermos cultuar ao Senhor juntos, celebrando a Jesus nesta noite de domingo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que esta seja uma semana muito especial na vida de todos os queridos. Antes da gente encerrar, eu queria falar sobre, eu tenho 2 recados, né? Primeiro, falar sobre o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então se inscreva. É muito fácil. Você está no YouTube aí, vai aparecer, inscreva-se. Aí você vai lá e clica ali, ó, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal. É muito bom ter você aqui conosco em nossas programações. Lá no nosso canal nós temos muito conteúdo. Nós temos lives, temos conteúdo para criança, temos conteúdo para idosos, temos conteúdo para família, temos os nossos cultos e diariamente o Café com Fé. Essa semana, acho que quinta-feira, dia 25, nós vamos fazer o Café com Fé de número 100. Nós já temos 90, hoje foi 95, se não me engano, 96, uma coisa dessa. Nós já temos 95 Café com Fé, 95 reflexões que estão lá no YouTube. Você pode assistir a todas elas. É só você se inscrever em nosso canal, e nós temos lá todo esse material para abençoar a sua vida. Nós começamos falando sobre exílio, né? Falamos sobre o exílio na perspectiva de Jeremias, depois o exílio na perspectiva de Daniel, depois fizemos vários estudos no Salmo 23, e agora estamos falando sobre as bem-aventuranças. Então, inscreva-se em nosso canal, dá um like, diz que gostei aí, para a gente ver que você gostou do nosso culto, dá um like, compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que outros também tenham acesso a esta mensagem, e clique no sininho, porque aí você vai receber notificação. Toda vez que a gente coloca um vídeo novo, você recebe a notificação de que tem coisa nova lá no canal. Então, inscreva-se no canal da nossa igreja, vai ser muito bom tê-lo em nosso canal. Nós já passamos de 1.700 pessoas, hoje, antes do culto, estava 1.710 pessoas, e certamente a sua participação vai ser importante também em nosso canal. Agora, a segunda palavra que eu tenho, e para a gente encerrar, é que nós ainda não temos o recado assim da família da irmã Andréia sobre o horário do sepultamento do seu filho amanhã. Nós estamos consternados com a notícia da morte de João Vitor, e a previsão é que o sepultamento aconteça amanhã, mas ainda não temos isso como definição. Então, a minha orientação é o seguinte: fique atento às nossas redes sociais, porque assim que nós recebermos a notícia da família, indicando local e horário do sepultamento, nós vamos fazer uma nota e vamos colocar nas nossas redes sociais, para que todos possam. Então fique atento amanhã nas nossas redes sociais, porque a gente vai publicar isso na lista de transmissão do WhatsApp, no Facebook, enfim. A gente vai usar nossas redes sociais para deixar esse comunicado amanhã, assim que a gente receber um retorno da família. Mas enquanto isso,
eu quero pedir que você continue orando a Deus pela vida da irmã Andréia, pela sua família, que estão precisando desse consolo do Senhor. Eu sei que muita gente já tem orado pela Andréia no decorrer desse dia. Continue orando, colocando a sua vida aos cuidados do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana inteira debaixo da graça do Senhor. Nós nos alegramos muito em poder dividir desse momento de culto com você, e a nossa oração é que esse tempo tenha de fato abençoado a sua vida. Uma boa semana com a graça de Jesus.